Falando um pouquinho sobre a asma agora, é uma doença inflamatória crônica, né, das vias aéreas, potencialmente fatal, causada por uma hiperatividade brônquica a estímulos variados. Então, a fala pode ser fatal mesmo, dependendo se a pessoa não for socorrida no momento. É uma doença que afeta 10% da população, sendo considerada um sério problema de saúde pública. E é uma doença estritamente brônquica. Ela acontece, geralmente ela tem um início na infância, fica um grande período assintomático e reinicia assim, às vezes na fase adulta. Então ela, como eu já falei, né, uma doença estritamente brônquica que vai causar uma inflamação e um edema na musculatura lisa dos brônquios. Então esse processo de inflamação vai ocasionar uma grande quantidade de secreção, de muco, e ocasionar todos os sintomas da doença. Então, a asma extrínseca é a agressão externa, como pelo de animais, fumaça de cigarro, medicamentos, e a asma intrínseca, que é pelo fator do próprio corpo, como infecção, exercício físico, emoção. A fisiopatologia da doença são diferentes estímulos, seja ela extrínseco ou intrínseco, vou ter uma resposta brônquica exagerada, vou ter uma obstrução, uma hipertrofia da musculatura lisa brônquica, presença de células inflamatórias, que vai ter um aumento da permeabilidade vascular e vai ocasionar um edema da mucosa e uma hipersecreção do muco, ou seja, obstruindo toda essa passagem de ar, né, e ocasionando essa condição. O diagnóstico do paciente vai ser algum grau de dispneia, desconforto torácico, sibilância, às vezes acompanhado de tosse e expectoração, uma acidose respiratória, né? Pode ter frequência cardíaca, frequências respiratórias maiores, incapacidade de falar ou fala monossíllica, uso da musculatura acessória, às vezes é muito presente, sudorese, clírico silencioso, cianose e alterações sensoriais. Exames complementares que podem ser utilizados, espirometria, né, que avalia a asma. Então, a asma grave é caracterizada pelo volume expiratório final no primeiro segundo, menor que 50% do previsto, sendo que os valores menores que 30% do previsto se constitui um alarme para a extrema gravidade e iminente exaustão. A gente pode ver uma saturação, né? Exames como saturação do oxigênio, como a gente vai ter esse fluxo de ar obstruído, né, devido a essa inflamação, então a passagem de ar e a troca gasosa vai ficar ineficiente, por isso a saturação pode estar alterada, consequentemente a gasometria e a escala modificada de Borg, não sei se é assim que se pronuncia. Eu vi um artigo falando que ela pode ser muito utilizada para classificar o grau de dispneia desse paciente, que às vezes é utilizado. Então, no tratamento clínico, oxigenoterapia, né, corticoide para diminuir esse processo inflamatório, antibiótico terapia, dependendo do caso, né, se está associado a uma patologia, ajuste na ventilação, o controle hemodinâmico. Só ver, de acordo com o Downs, que eu acabei esquecendo de pôr a referência nesse slide, as complicações da asma aguda grave, ela pode ter complicações como pneumotórax,